Vamos falar sobre a fé. No livro de Abacuque, fala que o justo viverá pela fé. Em outras passagens da palavra de Deus, ele nos fala a mesma coisa, como no livro de Romanos. Aqui fala, o justo viverá por fé. E também mais adiante, no livro de Hebreus, todavia, o meu justo viverá pela fé. Por que viver pela fé? Porque a fé enxerga o impossível. A fé enxerga aquilo que ainda não existe. A fé transforma em realidade aquilo que aos olhos humanos não existe ainda, mas a fé já vê realizada. E essa mesma fé move a mão de Deus em nosso favor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, por pior que seja a nossa situação, mesmo que nós estejamos nesses dias tão difíceis que o mundo em geral tem passado, como perdas, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas tiveram perdas financeiras, quantas pessoas perderam a saúde, perderam a família. Então a pessoa entra em desespero e é nessa hora que Deus está com a sua mão estendida para nos levantar, para nos dar um novo recomeço, para fazer-nos recuperar tudo aquilo que perdemos. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, nada é impossível àquele que crê. Deus transforma derrotas em grandes vitórias. Deus transforma tristeza em alegria. Então, a fé é que nos mantém de pé quando os vendavais da vida vêm para nos derrubar. Deus não fala isso à toa, não repete isso várias vezes na Bíblia isso à toa, porque nós temos que olhar pelos olhos da fé, porque se nós olharmos pelos nossos olhos limitados da carne, nós só veremos o quê? Tristeza, sofrimento, ai, minha vida está assim, ai, minha vida está mal. Mas quando olhamos pelos olhos da fé, nós já nos vemos vitoriosos, que é como Deus quer que nós vivamos. Deus não quer que nós vivamos derrotados, de cabeça baixa, sofrendo. Deus quer que nós sejamos abençoados e felizes. E Ele é o Deus dos impossíveis. Fé é uma palavra tão pequena, mas quando posta num Deus grande, pode realizar coisas inacreditáveis. E eu sou uma prova viva disso. Eu não estou falando do que eu não sei, do que eu não vivi. Eu estou falando do que eu vivi. E eu posso garantir, você que já conhece a palavra de Deus, que crê em Jesus Cristo, não volte atrás, não retroceda um centímetro sequer, 1 milímetro sequer. Siga em frente, marche, porque a vitória vem. Mesmo que pareça que as suas orações não estejam sendo ouvidas, Deus está ouvindo sim, e no silêncio Ele está operando. E em público Ele vai te honrar. E você que não conhece, que não acredita, faça uma prova. Experimente acreditar. Senhor, se Tu és Deus, o Deus que a vida está falando, manifesta-te a mim, mostra-te a mim. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor, me mostra o Teu poder. E creia que Ele se manifestará a ti se você agir com o coração sincero. Se você buscá-lo com o coração sincero, porque muitas vezes nós deixamos o nosso ego falar mais alto, quando quem tem que falar alto é o Espírito Santo de Deus, porque o nosso eu é falho, a nossa visão humana é limitada. Quantas vezes nós choramos porque perdemos um relacionamento que nós achávamos que era a pessoa certa, que era aquela pessoa que nos faria feliz. Estamos olhando com os olhos da carne, mas Deus tem os olhos espirituais, Ele olha o futuro e de repente aquela pessoa só nos traria sofrimento. E a palavra de Deus diz que a bênção de Deus é quem enriquece, não acrescentará dores. Então Deus tem coisa melhor preparada.
Quantas vezes a gente se lamenta, até chora, se desespera por causa daquele emprego que fechou as portas, por causa daquela entrevista que fizemos e que não fomos bem-sucedidas e que não fomos chamadas. E se a gente pudesse ver com os olhos de Deus, ver o futuro glorioso que Deus reservou para a gente, em vez da gente sofrer, chorar, nós nos alegraríamos e cantaríamos louvores, por maior que a dor fosse. O profeta Elias também ficou em depressão quando ele foi perseguido pela poderosa rainha Jezabel. Ele ficou em depressão e ele pediu para si a morte. Mas olha como Deus faz. Deus é tão maravilhoso que Deus tinha planos na vida de Elias. Deus tirou ele daquela depressão e botou ele para trabalhar para ele, para fazer a obra dele. E Elias não provou a morte. Ele foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. E foi um dos poucos da Bíblia que teve esse privilégio. Além dele, foi Enoque. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e não voltou mais à terra, mas voltará. Ele nos deixou o seu Espírito Santo para que manifestasse a nós, para que cuidasse de nós. Então, essa é a palavra de fé, a palavra de vida para o dia de hoje. Se você gosta da palavra de Deus, se você gosta de palavras motivacionais, se inscreva no canal Falando de Vida. Eu sou a Vi Dias. Clique, se você gostou do vídeo, é claro, clique em gostei. Ative as nossas notificações, se inscreva no canal e assista nossos vídeos, que vai abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.